Olá, sou a doutora Flávia Landini, bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Gente, será que a menopausa ela pode afetar o TDAH? Você quer saber? Vem comigo. Menopausa e TDAH. Gente, se você sofre de TDAH ou se você está entrando na menopausa, se você já está na menopausa e está preocupada, fica até o fim desse vídeo. Eu vou estar explicando sobre isso, tá? Então, não vou me ater tanto ao TDAH, mas sim à menopausa, essa questão. E vou estar dando dicas de suplementos, de alimentos, o que a gente pode fazer para estar melhorando. Então, vamos entender um pouquinho. Durante ali perimenopausa e menopausa, a gente tem uma flutuação dos níveis de estrogênio muito mais alta. Até mesmo antes da perimenopausa e menopausa, durante o ciclo menstrual, a gente pode ter alterações do TDAH pela mudança dos hormônios. Mas o que acontece? Essa flutuação dos hormônios, eles afetam muito a função dos neurotransmissores. Principalmente o baixo nível de estrogênio, ele vai ter ali um impacto negativo na produção da dopamina, que é um neurotransmissor ligado aos sentimentos do prazer e recompensa, né? E motivação. E ele também vai alterar a serotonina, que é a substância química ligada aos sentimentos de bem-estar, do humor feliz, da gente estar ali mais estável. Então, sabemos que na menopausa isso daí ele diminui muito. E a menopausa também, gente, ela vai ter uma alteração aonde que a gente fala muito aqui? Na microbiota intestinal. E a gente não pode esquecer de falar, lembra que o intestino ele não é o segundo cérebro? E aí, nos neurônios intestinais, a gente acaba tendo ali uma produção grande desses neurotransmissores. Se essa microbiota ela tá ruim, se essa membrana intestinal já tá ruim, e a gente ainda tem as quedas dos hormônios, então lógico que isso vai ter influência. Então, a gente sabe que mulheres ali entre 40 e 55 anos, elas apresentam essas alterações hormonais, mesmo se elas não tiverem o TDAH, a gente pode ter sintomas do tipo TDAH. Então, às vezes, se você, mesmo que você não tenha tido, não tem um TDAH, você vai falar, gente, meu Deus, e agora? Entrei na menopausa, desenvolvi TDAH? O que a gente pode começar a sentir pela menopausa? Dificuldade de atenção, alteração da concentração, alteração do foco, uma memória mais prejudicada e até mesmo levando a lapsos de memória. Você fala, gente, o que eu vim fazer? Pega aquele negócio, foge a memória, foge o nome. Então, dificuldade da concentração por longos períodos de tempo, a parte que desregula ali, a parte emocional. Então, a gente chora, tem mais mau humor, digamos assim. Sintomas de névoa cerebral, que é como se fosse ali um brain fog, que a gente chama, que é como se o cérebro, você lê um artigo, por exemplo, você lê um documento, você lê, aí você entende. A hora que você fala, tá, mas o que estava escrito aqui mesmo? Então, isso cansa muito a gente. E esses sintomas, então, eles vão se coincidir. Então, é improvável, se você nunca teve nada ali e começou a ter, provavelmente não é um TDAH, mas sim uma alteração mesmo da menopausa. Agora, no entanto, se esses sintomas estiverem presentes antes da perimenopausa e eles parecerem que eles aumentaram muito, fala, gente, agora tá terrível, tá me atrapalhando na minha vida, tá me atrapalhando para trabalhar, então você tem que consultar o seu médico, porque assim, pode ser que a sua dose de medicação tenha que ser ajustada. Então, pessoas que elas já foram diagnosticadas com TDAH, a gente vai sentir ali essa exacerbação nesse período. Mas será que é só o estrogênio que tem a ver? Não, a progesterona também. A progesterona, então, ele é um hormônio bem importante para a sensação de calma. E ela interage com os receptores do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. O que eles vão fazer? Eles são inibidores dos neurotransmissores. Então, uma das principais funções do GABA está associada a esse efeito de calma, de relaxamento, e ele vai controlar a hiperatividade das células nervosas, associada à ansiedade e ao estresse. Então, uma progesterona mais elevada, ele melhora essa função do GABA. E quando a progesterona cai, o GABA fica mais baixo. E ele está associado ao quê? Ao aumento dessa ansiedade durante a menopausa. Tem até uma pesquisa muito interessante e que eles falam o seguinte, que
Na menopausa, o principal sintoma, o sintoma que mais incomoda não é o fogacho. Às vezes a gente fica ali esperando o fogacho, né? Mas sim a confusão mental. Então foi o sintoma mais relatado. E essa pesquisa com mais de 1.000 mulheres, ela mostrou que as alterações de humor também, ansiedade ali, estavam entre as 3 principais sintomas da menopausa que mais incomodam. Então, resumindo, níveis mais baixos de estrogênio, níveis mais baixos de progesterona, eles vão equivalerem ali a níveis mais baixos de serotonina. E aí, níveis mais baixos de GABA, níveis mais baixos de dopamina. E com esse resultado, a gente vai ficar ali, a gente pode ficar, as mulheres ali entre 40, 50, um pouco mais, a gente vai ficar mais ansiosas e tudo isso pode piorar. E o que eu posso fazer? Então, vamos classificar com duas situações. A primeira, eu já tenho TDAH e estou na menopausa. Se você pode usar o hormônio, ele vai te ajudar nessa situação, tá? Pelo menos para esse TDAH não ser alterado. Se você não pode, a gente vai dar várias dicas agora. E se você vê que você não pode estar usando hormônio e o teu TDAH alterou bastante, a gente tem que voltar e procurar o seu médico. Se você não tenha, nunca teve TDAH e chegou na menopausa, você fala, meu Deus, eu estou desenvolvendo, estou fazendo um TDAH agora, calma, que provavelmente é só a menopausa. E a pior fase dela é os primeiros 5, 6 anos, depois ele tende a melhorar. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, gente, cuidar da gente. Então, primeiro ponto, melhorar a alimentação. Né? O que a gente precisa tirar? Primeira coisa, alimentos processados. Alimentos processados, geralmente, eles contêm altos níveis de gorduras que são prejudiciais à nossa saúde. Esses aditivos que são colocados ali, eles podem contribuir para uma inflamação, um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo e a inflamação, eles vão impactar muito negativamente na sua função cognitiva e na sua memória. Alimentos com alto teor de gordura, com alto teor de açúcar, principalmente. Então, o açúcar associado ali com a gordura é o pior alimento que a gente pode ter a nível de inflamação. Mas um alimento com alto teor de açúcar, ele leva a picos de glicose muito alto. E ele vai causar quem? Inflamação e também vai piorar a memória e a função cognitiva. Além disso, ele é associado a muitas doenças neurodegenerativas. A gente não pode esquecer que a gente hoje em dia considera, por exemplo, um Alzheimer, um diabetes tipo 3. Né? Então, vamos ficar atento a isso. E não é só o açúcar, mas os carboidratos refinados, eles entram no mesmo pacote. Então, pão branco, massas, doces, tudo isso ele pode piorar muito esse nível de açúcar e vai inflamar a sua cognição. Então, você vai ficar ali com aquele pensamento mais lento. Gorduras, as gorduras trans, geralmente em alimentos ou fritos ou alimentos processados, eles também pioram, tá? Eles contribuem para o desenvolvimento ali de alterações cerebrais, além das placas nas artérias, né? Então, que vai comprometer também ali a sua memória. O que a gente pode fazer? Gente, acrescentar os alimentos que Deus criou. Então, as frutas, as verduras, as saladas, as carnes, o ovo. Então, quando a gente coloca mais essas substâncias, elas são riquíssimas em fitoquímicos, em antioxidantes, em vitaminas, minerais. Então, isso daí ele ajuda muito a limpar esse organismo. Outro alimento que é muito importante para a saúde intestinal, que vai te ajudar bastante, é o caldo de ossos, né? Então, ele ajuda muito. Tem muitos vídeos na internet ensinando a fazer o caldo de ossos e você pode estar usando ele, você congela e usar ele todos os dias. Para quem não dá muita conta daquele cheiro, de tudo isso, existem já vários suplementos, né? Então, você usa, ele é tipo um sachêzinho. Então, você abre, dissolve na água e toma. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né? Depois ali da quimio mudou muito meu paladar e tudo. Então, o próprio caldo de ossos, para mim, ele é difícil para eu tomar todos os dias. Então, às vezes a gente faz e coloca numa sopa, coloca em algum alimento. Mas o ideal para quem tem uma alteração intestinal seria usar todos os dias.
que mais que podemos fazer? Atividade física, gente. Precisamos. Entrou na menopausa, a gente tem que entender, menopausa é igual atividade física, não podemos deixar disso. Fala, mas doutora, eu estou muito cansada, então não dou conta. Então, nessa primeira fase é muito difícil mesmo. E aí a gente começa com o que a gente consegue, né? Vamos fazer uma caminhada, praticar alguma coisa que te dá um pouco mais de prazer. E para que ele é importante? Porque o exercício físico, ele melhora muito a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões. Isso a gente chama de neuroplasticidade. Ele aumenta a atividade do hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. Então, tanto o exercício aeróbico quanto a musculação são super importantes. Os dois vão ajudar muito ali nessa questão do cérebro. E a suplementação, o que a gente pode fazer? Existem vários suplementos, mas assim, eu vou listar aqui 6 que eu creio que vai fazer muita diferença ali. Então, o primeiro é o ômega 3, gente. O ômega 3 é super estudado, ele vai agir ali em inflamação cerebral, ele ajuda na neuroplasticidade também. Então, o ômega 3, como a gente fala para várias questões da menopausa, ele é um suplemento super bem-vindo. Segundo, vitamina D. Então, a gente tem um vídeo de vitamina D, corre lá para assistir. Se você já assistiu, comenta aqui para mim. A vitamina D ela é super importante para toda essa questão, porque a vitamina, a gente fala como uma vitamina, mas ela acaba sendo ali um hormônio, né? Que ele age em vários lugares. Vitamina D a gente quer deixar ela em quanto? Entre 40 e 50, nessa fase, principalmente para a mulher que está com esses sintomas de TDAH. Segundo, o magnésio. O magnésio treonato é o magnésio que ele passa a barreira hematoencefálica. Quanto que a gente vai usar? Pelo menos 250 miligramas por dia. Se você quer usar uma quantidade maior, a gente precisa estar procurando ali a orientação do seu médico, enfim, do seu nutri, isso é bem importante. E a gente tem algumas outras substâncias. Primeiro, a narigenina. A narigenina, ela ajuda muito, a gente pode usar entre 200 a 500 miligramas, né? Ela é um excelente nootrópico, que ela vai melhorar também essa questão de memória. O piracetam. Ele ajuda muito a diminuir a fadiga mental. E ele vai apoiar a criatividade, ele acaba ajudando a interconexão dos dois polos do cérebro, do direito com o esquerdo. Então, a gente acaba tendo uma criatividade maior, né? Piracetam a gente pode usar, inclusive, ali para adolescentes. E na menopausa ele é bem-vindo. A dose dele geralmente começa com 400 miligramas, tá? Mas, como ele é uma medicação, a gente precisa de uma indicação médica. Depois a gente vai ter quem? O Bacoba. A Bacoba, entre 200 e 300 miligramas, ele é um baita antioxidante, ele vai melhorar a ansiedade, ele melhora a fadiga mental, ele é um nootrópico, ele ajuda em plasticidade. E a gente não podia deixar de falar aqui de um sétimo, que seria quem? A fosfatidilcerina, que ela vai ajudar ali em todas essas funções cerebrais também, principalmente nessas funções cerebrais que diminuem com a idade. Então, se a gente pega a menopausa, a gente pega o envelhecimento já natural do corpo, mais a queda dos hormônios e mais alteração intestinal. Então, gente, a gente precisa estar cuidando. Mesmo se você não está tendo nenhum sintoma tão grave, não custa a gente melhorar a alimentação, fazer uma suplementação correta e uma atividade física. Você tem sentido algum sintoma desse? Comenta aqui para mim. Coloca, ai doutora, eu quero um vídeo sobre isso, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha já para todas as suas amigas, é tão importante que vocês compartilhem, gente, porque faz chegar nas outras pessoas e o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo importante, é um vídeo de qualidade, e às vezes vai chegar em pessoas que não vão ter condições de estar passando ali por uma consulta sobre esse assunto, tá bom? Então, um beijo. Encontro você no próximo vídeo.